porque a gente entende que pessoas são pessoas 100%, não tem como... Sabe aquela história que às vezes você ouve? Não, tem que dividir as coisas. Não dá para dividir, gente é gente. Então assim, eu não sou cristão de família, eu me converti depois, mas eu passei por um divórcio. Quando eu me divorciei, eu passei 7 meses sem ver minhas filhas, sem saber onde elas estavam. Era uma época que não tinha celular, então eu tinha que ligar para falar, eu dependia da minha ex-mulher querer atender o telefone, a relação era litigiosa, então eu passei Dia dos Pais sem ver meus filhos. Como é que vocês acham que foi esse ano para mim no trabalho? Foi um ano perdido, foi um ano perdido. Eu também tive uma doença e eu achei que eu ia morrer. Eu emagreci 20 quilos, eu perdi todos os movimentos. Como é que ficou a minha cabeça, a cabeça da minha esposa? Não tem performance. Então como é que a gente vai tratar de performance, de venda, se a gente não cuidar do ser humano? Por isso que a gente cuida. Como é que a gente, por exemplo, tem uma empresa de TI, como é que o técnico sai para a rua sabendo que a luz dele vai ser cortada? Como é que ele trabalha nesse dia? Como é que eu vou pedir para ele performar? Como é que eu vou pedir para o vendedor vender? Então a gente cuida dessa questão do financeiro, da questão espiritual, porque a gente entende que a gente está cuidando de performance também quando a gente faz isso, a gente está cuidando de gente. Então eu fiquei muito feliz de ver essa prática de vocês de trazer esses assuntos. Importante, aqueles que não têm muita experiência profissional, que não trabalharam em outras empresas, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês podem achar que isso aqui é comum, mas não é. A maioria dos negócios, o empresário está pouco se lixando para a sua vida particular, o que ele quer é performance, e se você não entregar resultado, ele troca, é meio objeto, sabe uma faca, ficou cega, você troca, compra outra, é um martelo, não está funcionando mais, soltou o cabo, você troca, compra outro. Aqui não, vocês estão sendo tratados como ser humano, porque não tinha essa necessidade. O pessoal podia estar botando vocês para vender, para fazer corte de vídeo e chicote em cima e eu quero produção. Pouco importando se você está bem ou se você está mal. Então isso aqui é um gesto de cuidado, é um gesto de amor e eu queria que vocês entendessem. Salário não é só dinheiro na conta. Existe um salário emocional, existe um salário que é esse cuidado. Porque o conhecimento que você recebe aqui, ninguém vai tirar, não adianta, não adianta cortar a tua cabeça. O que tu aprendeu, tu vai levar para onde for. Boas e más lições, até os maus momentos podem nos trazer boas lições. Então eu queria que vocês tivessem consciência desse benefício que vocês estão tendo. E às vezes, se num processo de contratação a gente falar, né, um dos benefícios é que a gente traz alguém para falar de um assunto que vai ser importante para a sua vida, vai ser importante assim, preste atenção. A gente vai jogar uma semente, mas o terreno são vocês. Se vai frutificar ou não, pode ter gente aqui pensando, ai meu Deus, que chatice, não vejo a hora de acabar, eu quero ir para lá, eu quero ir para a minha mesa. E pode ter gente atenta, anotando, tentando aprender. Se você tomar uma decisão a partir do que é dito nessas palestras, isso pode transformar a sua vida. Às vezes é uma decisão que você coloca em prática. Então, quero reconhecer o que o Ministério, a empresa está fazendo por vocês e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui e dizer que eu sou um admirador do trabalho de vocês, porque como eu sirvo lá no SOS, na batalha, em tudo que acontece no Arraial, eu sei o resultado que vocês geram, não sei nem se todos vocês têm consciência disso, coisas que vão perpetuar 5, 6 gerações, podem ter certeza disso, viu? Então eu estou muito honrado de estar aqui. Quero trazer logo de cara, eu falo sobre finanças, mas eu não tenho como não fazer conexão com a Bíblia. Eu tenho 52 anos, eu me converti há 3 e pouco, eu tenho pressa, porque eu passei boa parte da minha vida fazendo coisas que desagradam a Deus, sem conhecer. Então hoje eu tenho pressa. Onde eu estou, dependendo do assunto que eu vou falar, eu falo para empresários, eu falo de finanças, mas eu tenho que fazer uma conexão porque a vida é uma só, não dá para desconectar. Quando eu falo de dinheiro eu estou desconectando, quando eu falo de negócio, não, tudo é uma coisa só. Então lá em Provérbios 24, nos versículos 3 e 4 diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E se não fosse importante que nós tivéssemos os nossos cômodos cheios daquilo que é precioso, agradável, isso não estaria dito na Bíblia. Infelizmente, na nossa cultura latina, muitas pessoas acham que ter dinheiro, ser rico, ser próspero, isso é um problema. Isso, gente, isso é uma armadilha que foi armada para nós. É importante que nós sejamos prósperos. Prosperidade para nós não tem a ver com ser rico.
Prosperidade não tem a ver com ter tudo. Prosperidade tem a ver com não sentir falta de nada. Dá para entender que tem uma diferença? Não tem a ver com ter tudo, tem a ver com não sentir falta de nada. Existem pessoas que têm iate, têm jatinho, têm ilha, mas eles têm um buraco dentro do peito que não se preenche. E existem pessoas que têm menos bens, mas se sentem cheios. É dessa prosperidade que a gente está falando. É ter sim. Você tem vontade de ir no restaurante poder ir, você tem vontade de comprar uma blusa e aquilo de fato vai fazer a diferença, você poder comprar. Eu não estou dizendo para esbanjar, não, mas legal. Mas eu estou falando também de ter uma relação conjugal legal, uma relação com os filhos legal, uma relação, você cuidar do seu corpo, da sua saúde, uma intimidade com Deus, é disso que nós estamos falando. E isso é para nós. Sabe, uma coisa que mexe comigo é conhecer pessoas prósperas, que não são cristãos e cristãos, vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Essa conta não fecha, isso não faz sentido, porque o melhor livro de economia que existe é a Bíblia. O que acontece é que a gente vive hoje num tempo onde os cristãos não meditam na palavra, não leem mais a Bíblia. Infelizmente, no começo da década de 80, 6% da população brasileira era evangélica. Hoje mais de 30% é evangélica, está na moda ser cristão, ser evangélico. Só que hoje nós temos evangélicos não praticantes, como a gente tinha os católicos antigamente, e eu vim de uma família católica. Uma galera que às vezes nem vai no culto, alguns que só vão no culto, não servem, não meditam, não leem a Bíblia. Nós precisamos entender que o maior livro de economia que existe é a Bíblia, está lá. E existem ímpios vivendo princípios e se tornando prósperos, e existem cristãos que não vivem princípios e aí não se tornam prósperos. Tem a salvação, mas não entendeu que a eternidade já começou, a nossa vida já era para a gente estar vivendo um tempo melhor em todas as áreas. Então, isso mexe muito comigo, como os cristãos abrem mão de serem prósperos por não conhecerem da palavra. Porque tem dois motivos, ou não conhece, ou não vive conhecendo. Então assim, ou é falta de conhecimento, ou é falta de temor, ou seja, eu conheço, mas não faço. É uma das duas coisas. Então, a gente precisa ter conhecimento e precisa ter temor para colocar em prática. Então, vamos falar de finanças, mas à luz da Bíblia. O primeiro, algo que eu quero trazer para vocês, um princípio é da mordomia. Mordomia é o seguinte, o princípio da mordomia é, nada é nosso, o dinheiro não é nosso, a profissão não é nosso, o conhecimento não é nosso, nada é nosso. Então o que acontece? O princípio da mordomia diz o seguinte, nada é nosso. Hoje a gente vai falar de finanças, mas só para a gente dar uma ampliada, nada é nosso. A nossa saúde foi Deus que deu e tem um princípio. E parte é para a gente usufruir, parte é para servir. O nosso tempo, parte é para a gente usufruir, parte é para servir. O nosso conhecimento, parte é para a gente se transformar, parte é para servir os outros. O nosso dinheiro é só um recurso, ele não é só um recurso, e parte é para a gente usufruir, mas parte é para servir. Por que nós temos esse dinheiro? O que Deus quer que nós façamos com ele? Nós precisamos nos manter no centro da vontade dele. Então parte do dinheiro que nós recebemos é para a gente usufruir, mas parte desse dinheiro é para colocar, para servir outras pessoas. Vamos entender, a natureza nos dá grandes lições. A água não mata a própria sede. E o fruto não mata a própria fome. Nada do que nós temos é para nós, é para os outros. Tem uma história que eu conheci há um tempo atrás, que mexeu muito comigo, que falava da diferença do céu e do inferno. Um homem morreu e ele queria conhecer os dois, ele queria ver como era. E ele fez esse pedido e ele foi atendido. Um anjo leva ele e ele está caminhando por uma floresta fechada. E esse anjo diz, eu vou te mostrar primeiro o inferno. E ele está andando por uma floresta fechada, quando de repente ele começa a ouvir uns barulhos, gemidos, ranger de dente. E quando abre uma clareira, tem uma mesa, e ele vê pessoas sentadas na mesa, muita comida sobre a mesa, e as pessoas desesperadas, com muita fome. E aquilo não fazia sentido, até que ele observa que essas pessoas tinham um braço virado para trás. Então elas pegavam a comida e não conseguiam comer. Vocês já pensaram no desespero? Elas não conseguiam comer e era muita comida, muita comida.
E aí tem uma hora que ele olha aquele desespero, fala, chega, não quero mais ver isso, eu quero agora ver como que é o céu. E aí eles vão caminhando na mesma floresta, uma trilha parecida, só que de repente ele começa a ver pássaros cantando, uma música suave, tocando, Claudivan estava lá tocando já, né, Claudivan? Tocando e tal. E aí, quando ele chega para a surpresa dele, a mesma mesa, as mesmas comidas, pessoas sentadas à mesa. Mas o que chama a atenção dele é que as pessoas estão saciadas, mas elas também têm os braços virados para trás. Qual era a diferença? É que no céu, quando a pessoa pegava comida, primeiro ela dava na boca de quem estava do lado. E dessa forma ninguém sentia fome. A mesa era a mesma, a comida era a mesma, o defeito era o mesmo. As pessoas pensavam de uma forma diferente, pensavam primeiro em servir. Então isso tem muito a ver com o princípio da mordomia. Nós precisamos entender, nada é nosso. Tudo é de Deus. Então nós precisamos pensar para quê? Ter dinheiro para quê? A gente conhece lá a parábola dos talentos, né? Onde os caras recebem uma quantidade de talentos diferente e dois deles prosperam, colocam, multiplicam, mas um deles só guarda. Não cuidar das finanças como se deve é desonrar a Deus. Multiplicar todos os nossos, tudo que nós temos de recurso é honrar a Deus. Então, é possível multiplicar o tempo? É. Como eu multiplico o tempo? Eu, por exemplo, quando eu vou na igreja, eu procuro ir com a minha esposa e meus filhos. Dessa forma, eu estou tratando de duas áreas muito importantes da minha vida: família e espiritualidade. Eu procuro fazer atividade física acompanhado dos meus filhos ou da minha esposa. E da mesma forma eu estou tratando duas áreas. Quando eu vou fazer um treinamento, sempre que eu posso, eu levo um filho ou a esposa, eu cresço, aprendo em conhecimento e eu estou na companhia deles. Então eu acredito que é possível multiplicar o tempo, porque eu não preciso de 1 hora para estudar, 1 hora para fazer atividade física, 1 hora para estar com a minha esposa, 1 hora para estar com meu filho. Se eu fizer isso junto, eu compartilho. Todos os recursos que nós recebemos, nós precisamos multiplicar. E o dinheiro não é diferente. Não fosse assim, não existiria a parábola dos talentos. O dinheiro que vem para a nossa mão, nós precisamos ter responsabilidade. Gastar ele de qualquer forma, viver endividado, é desonrar a Deus. Ele nos deu um recurso para ser bem usado. E ele precisa ser usado com sabedoria. Isso depende de nós aprendermos. E espiritualmente, estar conectado com a vontade de Deus. Emocionalmente, arrancar algumas travas que alguns de nós, todos nós, da nossa infância, coisa que a gente ouviu, que a gente precisa se libertar, e naturalmente saber como fazer uma planilha, onde investir, onde botar esse dinheiro, controlar as emoções. Então é muito importante que a gente entenda que a nossa administração financeira reflete o nosso compromisso com Deus. Quem não cuida do seu corpo, templo do Espírito Santo, está desonrando a Deus. Quem não honra pai e mãe, está desonrando a Deus. Quem não cuida dos seus recursos financeiros, porque olha só, qual é a diferença do ímpio para o cristão, para o salvo? O ímpio, ele gosta de pecar, ele tem prazer em pecar. O cristão, o salvo, nós ainda temos uma natureza pecadora, mas o pecado nos faz mal. Quando a gente peca, a gente diz, eu não quero isso, isso me faz mal, eu me arrependo, eu choro, eu peço perdão a Deus. Então, falar, eu não quero nem saber de cuidar do meu dinheiro, isso é papel de ímpio. Eu posso não saber cuidar de dinheiro. Eu vou dar um outro exemplo, é como o perdão. O que a palavra nos diz? Que eu preciso perdoar. Às vezes, tem gente que fala, não quero, mas que morra, se eu encontrar eu mato. Esse é um sentimento. O outro é, eu já sei que eu preciso perdoar, eu só não consigo. E aí eu ajoelho, eu oro, eu peço a Deus e peço ao Espírito Santo que me capacite. Finanças não é diferente. Eu quero saber de planilha, de controle, de economizar dinheiro, não quero saber. Ímpio? Não, eu entendi que eu preciso honrar a Deus, inclusive com as minhas finanças. Eu só não sei, eu posso orar, eu posso pedir a Deus, eu posso meditar na palavra, eu posso buscar conhecimento. Deu para entender a diferença? Essa é a diferença. E a gente nem está falando de todo mundo sair daqui um grande economista.
Existem pessoas que não usufruem da vida porque guardam demais. E de fato, o dinheiro dele está se multiplicando, mas ele não vive. E tem gente que não guarda nada, e aí também não está certo. Deu para entender? As duas margens, nenhuma delas. Existe um caminho, e é esse o caminho que nós precisamos ir. Agora eu quero que vocês prestem atenção, a gente não vai ter tempo para entrar nisso aqui. Quantos são casados aqui? Eu vi muita gente nova aqui. Agora imagina que você é casado e você é um financista casado com um descontrolado. Já imaginou a confusão que isso dá? Ou você é um poupador casado com um gastador. Isso dá uma salada, dá uma confusão. E a gente precisa saber viver isso, precisa saber equilibrar. Então é muito importante que a gente conheça isso, reconheça o nosso perfil, é aquilo. Você sobe na balança, vê seu peso, faz um exame. Bom, agora eu sei onde eu estou, agora eu traço uma meta para chegar onde eu quero. Eu vejo quanto eu tenho, como eu estou lidando com as finanças hoje, descubro onde eu estou, onde eu quero chegar, e aí eu traço um plano para chegar lá, ok? É isso que nós precisamos fazer. Existe um princípio na palavra, e se você acha que está endividado, não tem problema, lembra que eu disse para vocês, quanto a palavra nos fala e o quanto cuidar de finanças é honrar a Deus, existe um princípio que é o princípio de não se endividar. Principalmente para um cristão, ficar endividado, de novo, é desonrar a Deus, porque a gente dá mau testemunho. Você pode ter ficado endividado até por um problema, mas o cara da padaria que você está devendo, pensa lá, crente, não paga nem as contas. Deu para entender? O quanto é uma responsabilidade grande a gente dizer cristão? Um cristão é um imitador de Cristo. Então, se você está descontrolado, você precisa tomar uma decisão hoje de deixar de estar, porque isso é desonrar a Deus. Ok? Nós precisamos entender isso. Em Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Escravo. Esse cara passa a ser seu dono, aquele que te emprestou. A gente vê isso muito forte, aqueles que recorrem a agiotas. Mas não é só agiota não, banco. Entra no cheque especial, fica devendo o cartão de crédito para você ver. Aquilo vira os juros é muito alto, a gente vira escravo. Daqui a pouco a gente não trabalha mais para dar uma vida melhor para os nossos filhos, a gente trabalha para deixar o banco cada vez mais rico. Eu sou escravo. Um escravo trabalha para quê? Não é para a esposa dele ter uma vida melhor e para os filhos ter uma vida melhor. É para o seu senhor. Quando eu fico devendo o cartão de crédito e eles me cobram aqueles juros abusivos, eu não estou mais trabalhando para eu viver a vida que o Senhor morreu na cruz para que eu tivesse. Eu não estou trabalhando para que a minha esposa, meu marido, meus filhos possam. Não, eu estou trabalhando para eu olhar para o banco e falar tantos bi de lucro. É para isso que eu saio de casa todo dia. É para fazer esses bi aumentar. Deu para entender isso? Essa é a lógica. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que nós não podemos nos endividar, e isso é dar mau testemunho do Senhor. Existe um outro princípio que é sobre investir e guardar. Primeira parte do dinheiro que a gente recebe tem que ser dizimar. Isso é um princípio. A segunda parte, poupar. Depois, eu vou pagar contas e vou gastar. Primeiro eu dizimo, depois eu tiro um percentual, por exemplo, 10% eu dizimo, vamos dizer, 10% eu vou investir e eu vou viver com 80%. A gente cobra um pouquinho mais, aqueles que estão começando a trabalhar, a gente diz que o melhor número para você viver é com 55% de quanto você ganha. Ok? Uma pessoa que está começando a trabalhar no primeiro emprego, se puder viver com 55% do quanto ganha, se começar a trabalhar com 16 anos, com 30, já está independente financeiramente. Tem uma renda passiva, dinheiro caindo na conta todo mês, sem precisar trabalhar. Mas vai trabalhar, porque tem um propósito. E vai ganhar mais, porque agora é livre. Você só é livre se você não precisa trabalhar. Você trabalha por um propósito e não por dinheiro. Se você trabalha por dinheiro, você não é livre. Deu para entender? E como eu faço isso? Eu preciso construir uma renda passiva, dinheiro caindo na minha conta todo mês, mesmo que eu não faça nada, mas vou fazer, porque eu não faço pelo dinheiro, eu faço por princípios.
Eu não sei se é o caso de vocês aqui, eu espero que não seja, porque esse é um ambiente muito agradável, mas eu conheço pessoas e eu já vivi na minha vida em lugares que eu não queria pisar, mas pela minha responsabilidade de ser pai de família, de ter meus compromissos financeiros, eu fui obrigado a trabalhar, fazer o que eu não queria, me sujeitar ao que eu não queria. Se isso não é ser escravo, isso é ser o quê? Não é livre, ok? Então, o princípio de investir está na Bíblia, também está na Bíblia, Provérbios 6, dos versículos 6 ao 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou saudável, eu estou ganhando dinheiro, 10% eu dizimo, 10% eu poupo, porque eu não sei amanhã. E se amanhã, e a vida é feita de ciclos, alguma coisa mudar, é isso que a formiga faz, ela trabalha no dia de sol para no dia de chuva, ela não precisa trabalhar, porque ela não vai poder trabalhar. Então, o primeiro nível de investimento é uma reserva que se cria, que eu dou a dica de ser 6 vezes o seu custo fixo. Então, vamos dizer que o seu custo fixo seja 2.000. Ó, Rezende, eu pago 2.000 por mês de conta. Então, você precisa ter 12.000 aplicado, que você vai esquecer que ele existe, você não vai mexer nele, com alta liquidez. O que é isso? É dinheiro que se eu precisar de hoje para amanhã eu tenho, ok? 6 vezes. Depois que eu alcanço esse nível, eu vou para um outro nível de investimento. E aí tem lá em Eclesiastes 11:2 que diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aí eu começo a diversificar mais e eu posso fazer investimentos de médio prazo, que no curto prazo é para ter uma reserva. Alguém ficou doente, eu preciso de alguma coisa, 5 vezes o que eu ganho. Não vou mexer, salvo uma necessidade, não vou mexer. Médio prazo, quero trocar de carro, quero comprar um carro, quero fazer uma reforma, quero fazer uma viagem. Médio prazo, existem investimentos específicos para médio prazo, de 1 ano, 3 anos. Longo prazo, para minha liberdade financeira, porque em países desenvolvidos, quando as pessoas morrem, elas deixam herança. No Brasil, uma pessoa na terceira idade, os filhos precisam se juntar para ajudar a pagar o plano de saúde dos pais. Isso mostra o quanto nós somos imaturos financeiramente. Isso é sinal de imaturidade, uma vida inteira trabalhando e não ter recurso para pagar o próprio plano de saúde na terceira idade. E isso é uma maldição que a gente deixa para os nossos filhos. Nós precisamos deixar para os nossos filhos legado. E um dos legados, eu não estou falando do dinheiro. Quando você deixa um bem para o seu filho, quando você deixa herança, eu não estou falando do dinheiro. Eu estou dizendo de uma forma de viver. Entende isso? Pouco importa a casa, o dinheiro, a conta, não importa. O que importa é a forma de viver, para que ele não seja escravo no Egito. Eu saí do Egito, eu caminhei pelo deserto, talvez eu não tenha entrado na terra prometida, mas eu mostrei o caminho. E os meus filhos vão entrar na terra prometida. É sobre um jeito de viver, não é sobre dinheiro. É sobre ser livre. Deu para entender? Não é sobre dinheiro. É sobre um jeito de viver. É a forma como nós encaramos a questão financeira. Eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês têm 4 recursos: dinheiro, tempo, talento e família. Dinheiro, tempo, talento, seus dons, e família. Qual deles você acha que você precisa dar mais importância? Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente pensar, por exemplo, no corpo humano, cara, se você tivesse que escolher ter olho, ter braço, ter perna, o que você ia escolher ter? Não, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: nós não precisamos escolher, nós não precisamos. Nós podemos ter olho, podemos ter perna, podemos ter braço, porque tem gente que diz assim: não, eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. Ok, mas quem disse que eu preciso escolher? Não, eu preciso ter uma família legal do que ter dinheiro. Tá, mas quem disse que eu preciso escolher? É como se eu precisasse escolher entre ter braço, ter olho, ter perna. Não, não preciso escolher, eu posso ter tudo. A questão aqui não é o que você vai priorizar, porque se você priorizar a família, e deixa eu dizer, eu conheço homens, por exemplo, são ciumentos, não saem do lado da mulher, leva os filhos na escola todo dia, mas o cara não vive o papel dele de marido, de provedor. Não dá para dizer que esse cara não é um cara que cuida da família. Ele leva os filhos na escola, ele busca na escola,
Ele faz, sabe, ajuda a mulher fazendo os fazeres dentro de casa, mas ele não se posiciona como um homem provedor, ok? Existem mulheres, e aí já vão mais para uma outra área, super protetoras. Ai, meu nenenzinho, tudo na mão, tudo não sei o quê. Isso é saudável? É saudável? Não é saudável. Nenhuma dessas áreas que você potencializar ela e deixar as outras para trás, vai te levar para o lugar que você tem que ir. Esse é o X da questão. O que nós precisamos é de equilíbrio. Porque eu preciso pensar em dinheiro até para dar uma vida para os meus filhos. Porque deixa eu te dizer, uma das coisas que mais geram crença limitante na gente são os apertos que a gente passa. Eu vi minha luz ser cortada algumas vezes, sair correndo de lugar porque a gente foi despejado. Isso criou questões na minha cabeça financeira, que eu luto contra isso até hoje. Então, pai, não adianta você ficar do lado do seu filho, leva para a escola, traz e dá beijinho, e dá comida na boca. Se você não cuidar de dar alimentação, de dar a escola, de dar um agasalho quando ele precisa. Mas também não adianta pensar só em dinheiro e dar o melhor videogame, o melhor carro, a melhor viagem, a melhor escola, mas não dá atenção. E também não adianta você menosprezar um dom que Deus te deu e você não buscar desenvolver ele, porque esse dom não é para você, é para transbordar e para fazer uma diferença na vida das pessoas. E o que dizer do recurso tempo, o mais democrático que nós temos? Nós não temos a mesma beleza, a mesma inteligência, a mesma riqueza, mas nós temos o mesmo tempo. Então isso é precioso. Só que eu preciso ter sabedoria para usar. Então uma das coisas que a gente precisa desmistificar é, por que eu preciso escolher entre isso e aquilo? O que eu preciso é saber equilibrar todos esses. Todos esses é muito importante. É importante a gente deixar um legado. A gente não morre o dia que o nosso corpo para de funcionar e a gente é enterrado. A gente morre a última vez que alguém pensa ou fala sobre nós. Jesus não morreu, porque todo dia, a todo tempo, tem alguém falando sobre Jesus. Todas aquelas pessoas que deixaram uma obra, uma música, um livro escrito, um filho. Meu pai e minha mãe faleceram, o corpo deles faleceram, mas as memórias, as coisas que eles me ensinaram estão vivendo em mim. Então eles não morreram. Isso é um legado, é o que eu deixo. Nós precisamos deixar um legado. Quando eu falo de deixar herança, eu não estou falando do bem físico, eu estou dizendo da forma de viver. Seus filhos também deixarão heranças para as futuras gerações. E isso também está lá em Provérbios 13, 22. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Porque ele trabalha e deixa os caras cada vez mais ricos. Está na Bíblia sobre deixar herança, ok? O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Ou seja, passa para os netos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Um outro princípio, a unidade no casamento. Todos vocês que são casados, o que a palavra diz é que nós nos transformamos numa só carne. Eu vejo que a maioria dos casais que a gente aconselha, inclusive no SOS, não tratam finanças juntos. E esse é um desafio. Talvez vocês tenham aqueles perfis diferentes, mas o desafio é que a gente possa se unir, se ajudar e se transformar. Todos esses perfis têm coisa para melhorar. O papel de que Deus nos dá no casamento, a missão é que a gente possa. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a minha esposa feliz. Então faz parte do processo ajudar ela a se transformar e vice-versa. Quando você decide, desse assunto eu não trato, eu cuido do meu dinheiro, ela trata do dela, você desistiu e você está se vendo maior do que Deus. Você está dizendo, o plano do Senhor é bom, mas o meu é melhor. Ou assim, o senhor não conhece a mulher que eu tenho, o senhor não conhece o marido que eu tenho. Se não houver um problema, a gente lida às vezes com pessoas que têm vício de drogas, vício de jogos. Então aqui tem uma compulsão que precisa ser tratada, clinicamente muitas vezes. Mas se não há esse tipo de coisa, se não há uma doença, o desafio é tratar finanças juntos para um casal. E talvez você não possa virar uma chave e falar, a partir de hoje é assim. Não, mas você vai criar um plano, porque é lá que você quer chegar, finanças tratados juntos, é um outro princípio. A transformação começa hoje, importante vocês saber disso, que é assim, ou você decide tomar uma decisão e se transformar hoje, ou nós perdemos esse tempo aqui, recurso importante dado por Deus. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos transformar todos os dias.